Eu quero entregar para você um documento que apareceu no Morachá. Sabe o que é o Morachá? Aquela revista judaica? Sim, sei. Banco Safra, Wiki Safra, que é dito. Apareceu um artigo completo sobre o que aconteceu na Hungria, só na Hungria. Então eu entrego para você esse exemplar, para você, porque muita coisa eu nem sabia, que eles sabiam muito mais do que eu. Esse foi contado com, talvez também um sobrevivente ou alguém, mas muito complexo e tem muito mais dados nesse assunto do que eu. Nessa época, em 1944, março adiante, alemães invadiram a Hungria também, nazistas, colocaram em poder o partido nazista húngaro, que era terrível, né? Dizem que eram piores do que os nazistas alemães. Então, quando eles entraram, eu estava ainda estudando numa cidade longe da minha cidade natal, chamada Kassa. Esse é norte da Hungria, era uma faculdade de ciências econômicas e contabilidade. A Hungria era muito antissemita, desde séculos havia perseguição aos judeus. Na Idade Média, adiante, os judeus não podiam morar em cidades na Hungria acima de 50 mil habitantes. Eram proibidos. Só podiam morar no interior de cidades pequenas. E então, nessa minha cidade, também não tinha judeus até se a Hungria se reuniu com a Áustria sob a regência dos Habsburgos. A situação mudou, porque os Habsburgos não eram antissemitas, ao contrário, protegiam os judeus. Tanto era a proteção forte que a monarquia austro-húngara, que se juntaram Áustria e Hungria, o ministro da guerra é um judeu. Em 1918, saiu na Hungria o primeiro decreto-lei contra os judeus. Dizia que nas faculdades húngaras, judeus só podem participar em 8%. Então já começou a asfixiar a limitação da movimentação dos judeus. Depois, cada vez saiu outro decreto piorando a situação dos judeus, como, por exemplo, o judeu não podia ter propriedade agrícola. Depois fecharam mais o cerco. Os judeus, cada judeu fabricante ou comerciante tinha que acertar um sócio não-judeu católico para poder trabalhar. Mas aconteceu que depois ordenaram os nazistas húngaros que todos os judeus tinham se concentrado nas grandes cidades húngaras. Em Budapeste, capital, já moravam grande quantidade de judeus, mas chegaram do interior também, porque os judeus foram obrigados a deixar todos os bens que adquiriram durante trabalhos longos e pesados, tinham que deixar lá, e depois os nazistas pegaram tudo. Então, quando foram juntar-se em Budapeste os judeus do interior também, os nazistas apoderaram-se de 30 edifícios grandes, propriedade de judeus, colocaram a estrela amarela grande na parede de fora. Os judeus eram obrigados a se juntar nesses 30 prédios. Mas eram muitos os judeus, a condição de morar junto num apartamento, 3, 4, 5 famílias, com crianças pequenas, usando um banheiro, uma cozinha, a situação então ficou muito difícil.
Então, os nazistas húngaros começaram a juntar também outras cidades. Onde eu nasci, Debrecen, juntaram também. Primeiro tinha um campo para os judeus ir lá, num certo campo se reunir, depois trouxeram para uma fábrica de tijolos, todos eles, né? Com a intenção de juntar todos e deportar para os campos de concentração alemães, Auschwitz, outros campos, né? Então foram juntando os judeus e começaram as deportações. Então, por trem, né? Por exemplo, nesse que eu falei para você, nessas cidades, começaram a entrar trens para transporte de gados. E os judeus foram obrigados a levaram eles até o trem, não podiam carregar uma pequena maleta cada família. Deixaram tudo lá, tudo tinha que adquiriram, tudo. Esses trens de transporte de gado, né, meio semi-aberto, né, juntaram-se, empurraram 80 pessoas que ficaram com sardinhas em lata, né? Às vezes precisava fazer necessidades, problemas. Dizem que muitos idosos, não sei a quantidade, em cada carregamento morreram lá mesmo, de fome, porque demorou 3 dias chegar lá, e não tinha comida, não tinha água, não tinha nada. Então, muitos idosos já morreram no trem. Quando chegaram lá, por exemplo, eu tinha uma priminha que morava numa cidade grande do interior, e a minha priminha, da família, só ela que vivia, porque os pais já morreram. Eu tinha um irmão também, mas o irmão morava em outro lugar, né? Eu tinha uma bebezinha recém-nascida, o marido foi convocado para serviços de auxílio, né? Eu também, em junho de 1944, fui convocado para prestar serviços auxiliares, dizem trabalhos forçados, esse era o título, mas eu, da minha parte, tive sorte, porque fui designado para uma cidade a distância de 100 quilômetros, da minha cidade natal, Debrecen, que falei, tinha que ir lá para fazer serviço de auxiliar no hospital. Carregava doentes para baixo, para cima, ajeitava. Não era trabalho difícil, era ruim, e não tinha, vamos dizer, nazista húngaro lá em cima de mim, controlar. Porque a Hungria tinha necessidade de mão de obra, porque a Hungria era aliada à Alemanha nazista, e convocaram todos os húngaros, homens de 18 a 65 anos, para o exército. Então faltava mão de obra, por isso que tivemos sorte que fomos designados para esse hospital para trabalhar e ajudar lá. Bom, então, o tempo ficou passando lá eu digo, eu não sou exemplo para os grandes sofrimentos da população judaica na Hungria, que tiveram outro destino, que está nesse caderno, que houve lá, esse caderno. E, então eu, da minha parte, vou contar a minha vida, de repente nós recebemos ordens lá, tinha mais rapazes judeus lá na cidade. Chegamos lá, começamos a trabalhar, mas de repente veio um bombardeio de aviões americanos, muito forte, e porque essa cidade também era um ponto de cruzamentos de trens que iam para a frente russa. De repente começamos a trabalhar, chegou um sinal de alerta, aqueles sirenes começaram a tocar e avisaram-nos que as tropas russas que
tendo ganhado a Batalha de Stalingrado, vão subindo para cima para conquistar a Alemanha, entrar em Berlim, tirar Hitler, matar Hitler. Então os russos chegaram, tropas russas, todos fortíssimos, baixos, mas fortíssimos, e com metralhadoras de último modelo de lance, K-40 fantástico, armas fantásticas, e entraram na Hungria. As tropas húngaras foram recuando porque a quantidade de russos era muito maior, foram se retirando, e nós também fomos obrigados a se retirar, não ficar para trás, né? Então, nós chegamos, fomos até a fronteira austro-húngara, fronteira. Mas os russos já chegaram antes de nós lá. As tropas russas foram com tanques, todos chegaram lá. Um de nós resolvemos sair da Hungria. Um de nós falava russo, porque ele morava perto da Rússia, na região da Hungria, que aprendeu russo lá. Nós outros não falávamos russo. Então fizemos o seguinte: compramos garrafas de vodka, bebida, e levamos pouco dinheiro conosco. Chegamos, aquele que falava russo, chegávamos perto dos russos e explicou que nós somos refugiados, queríamos sair da Hungria e demos o vodka ou bebida para eles, um dinheirinho. Eles deixaram-nos passar. Chegamos à Áustria, enfim, lá as Nações Unidas tinha agência para refugiados, providenciando tudo de nós. Como você veio ao Brasil? O que levou você aqui? Nós queríamos de qualquer maneira ir no Brasil, porque lá assistiam à televisão um filme do Brasil com Mickey Mouse, também com Mickey Mouse, e mostrando o carnaval brasileiro, moças dançando, alegria, todo mundo alegre, sorrindo, né, cara fechada como eram os alemães, os húngaros. E fomos no consulado húngaro primeiro, conseguimos passaporte lá com o consul, né? E com o passaporte conseguimos visto para o Brasil. Então embarcamos num navio, nós fomos passagem mais barata no porão, todo mundo no porão, grande quantidade de pessoas. Mas foi alegria porque saímos de lá. E quando chegamos em Santos, e eu saí, outros começamos a beijar o chão, que ficamos longe da Hungria. Bom, então, lá correu a notícia, não sei como, entre os judeus no Brasil, né, que vão chegar uma quantidade de refugiados húngaros sobreviventes da guerra. Então eles foram, principalmente judeus húngaros, que chegaram aqui antes da Segunda Guerra Mundial, bem antes, estavam muito bem de finanças já, e receberam-nos e disseram que vocês vão ser providenciados de poder, alugamos para vocês um hotel, tal hotel, para vocês ficar 30 dias lá, e nos deram dinheiro também para 30 dias para alimentações. Então já vi que a coisa é diferente no Brasil para nós, muito melhor. Editei um livro sobre Paraty. Você conhece Paraty? Não. Ah, cidade maravilhosa. Colonial brasileiro. Né? O que eu posso fazer pelo Brasil, eu estou fazendo. Porque me aceitaram aqui. E o que você acha do cenário político atual no Brasil? Bom, essa é uma coisa muito difícil, né? O Brasil está passando uma fase muito complicada e estamos em recessão, né?
presidente está muito comprometido, tem feito alguns erros, parece, né? Está sendo processado diversas vezes. Temos um prefeito aqui em São Paulo, Dória. João Dória não é político, é administrador. Ele declarou que não quer salário de prefeito e candidatar para a presidência em 2018. Seria muito bom, porque, enfim, seria uma pessoa sem ser político, né? Administrador. Também ajuda muito o Lava Jato, você sabe do Lava Jato, né? Ajuda muito o delegado Moro. E aos poucos vão limpando aqui o terreno. Nesse caso, eu vejo grande futuro para o Brasil. Como eu conheço o Brasil bem, como disse, viajava grande parte do Brasil com esses obras de arte, quadros, eu conheço o potencial do Brasil. O que eu posso fazer pelo Brasil, eu estou fazendo, porque me aceitaram aqui.